Pecados por rebeldias. Existem pecados que pessoas pecam por ser rebelde. Esse tipo de pecado é um pecado muito grave. O Senhor olha também muito a forma que a pessoa está pecando, o propósito do pecado. Às vezes as pessoas pecam o mesmo pecado ou até pior, mas não é por rebeldia e nem planejamento. Exemplo, o pecado que o apóstolo Pedro pecou antes dele converter, naquela noite que o Senhor Jesus foi lá, estava lá no pátio, quentando fogo, ele negou o Senhor Jesus, dizendo: não sei quem é esse homem, não conheço esse homem. Foi um pecado tão grave como foi o de Judas para vender Jesus. Quando Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Os pecados dos dois, aparentemente, tinham o mesmo peso. Só que Judas planejou o pecado. Ele pecou por maldade, por rebelião. E Pedro pecou por medo. Medo, porque Pedro ainda não era convertido e ele teve medo do castigo, vergonha, e ele pecou. Mas não foi um pecado planejado e nem por rebeldia. Hoje também existe esse mesmo pecado. Existem pessoas que pecam por ignorância e outros pecam por falta de conhecimento. Vamos citar o exemplo aqui do sábado. Tem muitas pessoas que não guardam o sábado, guardam o domingo como dia do Senhor. São pessoas honestas, sinceras, tementes a Deus, mas que não teve conhecimento da verdade. Às vezes nem tem leitura, não sabe ler, ou sabe, mas ainda não caiu, ainda não tocou ainda. E existem pessoas que conhecem a verdade, sabem que o sábado é o dia do Senhor, e obedecem o domingo mesmo sabendo. Aí já não é mais um pecado comum, já é um pecado mais grave. Pessoa que tem pecando por rebelião. Também existem as pessoas que desobedecem o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Há pessoas que adoram outros deuses. Às vezes não está fazendo isso também por ignorância. Mas tem aqueles que negam realmente o primeiro mandamento, sabe, eu estou falando dos adventistas, conhece a lei, Deus deu a eles para ser os guardiões da lei, tem livros inspirados e a Bíblia para ensiná-los, e eles continuam rejeitando o primeiro mandamento. Não gosta que fala do primeiro mandamento. Detesta o primeiro mandamento. Para defender uma doutrina pagã que não se encontra nas Escrituras Sagradas. Não tem um lugar na Bíblia que não condena que não condena a idolatria. Todo texto da Bíblia condena as pessoas de terem mais de um só Deus. Se fosse só o primeiro mandamento que tivesse escrito, para não terás outros deuses diante de mim, as pessoas até poderiam pensar um texto só, né? Mas existem centenas de outros textos confirmando que não existe mais de um Deus, só existe um único Deus. Paulo, escrevendo lá para os Coríntios, lá na carta dele aos Coríntios, Paulo fala, né? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Paulo está deixando claramente,
que nós não podemos ter mais de um só Deus. Não existe mais de um só Deus. Não existe. Só existe um Deus, o Pai. Que o Senhor Jesus não é Deus. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Que o Espírito Santo não é Deus e nem é uma pessoa. O Espírito Santo é um Espírito. O Espírito Santo é um Espírito. Espírito é sopro, fôlego de vida. E o Espírito de Deus, por ser de Deus, ele é santo. É um Espírito puro, santo. É um poder que emana de Deus. Então, quando as pessoas colocam aí 3 deuses no lugar de um só Deus, elas são pessoas rebeldes que estão ensinando a destruir a Bíblia. Porque não a Bíblia inteira, lá de Gênesis até o Apocalipse, ela nunca fala sobre politeísmo, ela nunca fala de trindade. Pelo contrário, a Bíblia é contra qualquer pensamento que diz que existe mais de um só Deus. Mas aí as pessoas querem que seja três deuses. Mas quando a gente fala com eles que existe só um Deus, aí eles têm a maior cara de pau de dizer que os 3, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se tornam um só Deus. Isso mostrando que eles negam, sabe que está negando e quer dizer que não nega. Eles mesmos mentem para eles mesmos e mente para os outros também. Isso é uma obra satanista que, se não for vencida, o resultado será fogo, serão destruídos no fogo com enxofre.